do carregador, né? Vamos ver se vai, minha gente. Boa. Manu, pode ser também? Bom, gente, tivemos uma queda na nossa live. Tá quase tudo pronto. Para retomarmos. Isso, aqui tá só um pouquinho... eu acho que ele não virou. Acho que ele não virou. Ai, meu Deus. Bom, gente, retomamos... caímos. Desculpa, pessoal. Voltando. Ai, que bom, voltando com pessoas que estavam nos aguardando. É isso aí, gente, que legal que vocês esperaram. Não vai? Não tá virando. Então calma aí, deixa eu ver, que só não falta vai, um tá? que ele não tá virando aqui, gente. Tá falando Que estranho, né? Bom, enfim, dá pra você girar isso e mete isso. Bom, gente, que bom que a gente tá voltando, vamos ver se ele dá uma destravada. E a gente tava conversando um pouquinho, só que aí fica só eu. Vamos ver se a Mari vai. Bom, Metadinho. isso, metadinha, meia cara de cada pessoa. E a gente tava falando, Mari, um pouquinho antes de dar essa super travada, eu acho que vamos criar alguma teoria conspiratória, tipo assim, autismo é vacina e o Facebook apoia vacinas, e por isso eles estavam bloqueando a gente. Mas, bom, de qualquer jeito, brincadeiras à parte, o que a gente estava discutindo antes de travar, e aí eu só peguei e retomei um pouco essa fala da Mari, a importância que é a gente ter um olhar multi ou minimamente multi, Sim. mas em direção a um trabalho inter, né? Disciplinar. O que a gente estava discutindo aqui um pouquinho, e eu acho que isso é extremamente importante, principalmente para diminuir a nossa ansiedade, porque nem todo mundo está no ambulatório, nem todo mundo tem a disponibilidade de ter fisiofonoaudiólogo na mesma clínica, mas ter essa visão, Mari, faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. A gente tentou, quando a gente desenhou o nosso curso, pensando em profissionais que trabalham com TEA, né? Então, os fonos, os TOs, os psicopedagogos, os psicólogos, os neuropsicólogos, acho que a nossa ideia é exatamente essa, né? Que a gente tenha a possibilidade de mostrar um olhar tanto do diagnóstico quanto do tratamento do TEA, né? Da intervenção, exato. Da intervenção. Até porque o tratamento é algo muito grande, né? Você tem diversas intervenções que compõem o tratamento, né? De qualquer jeito, gente, mais uma vez, obrigado por aguardarem, compartilhem, chame a turma que a gente ainda tem, a gente vai compensar os minutos perdidos, então a gente ainda tem uns 20 minutinhos ou um pouquinho mais. E hoje é um dia de bate-papo sobre autismo, então a gente perdeu as perguntas de vocês. Mandem de novo. Mandem novamente as perguntas que a gente não tinha respondido, para que a gente possa terminar de respondê-las e trocar diversas ideias, não é isso? Exatamente. Então, minha professora acabou de entrar. A Marina é minha amiga de faculdade, minha professora de yoga. Então, Mari, eu juro que eu tô aqui com a outra Mari, minha amiga, e amanhã eu vou, tipo, né, pra não tomar uma bronca. Bom, o que mais que a gente... Tinha uma pergunta aqui. Eu tinha visto uma que eu tinha gostado tanto. Mandem novamente, gente. Não nos deixe sem perguntas, que hoje nós estamos curiosos aqui. Aproveitando, Ti, será que todo mundo já se inscreveu para o nosso curso? Estou tão curiosa e eu queria muito que as pessoas participassem, porque tá muito, muito bonito mesmo, É verdade. Né? Tô bem animada aí, pessoal. Então vamos bombar aí nosso curso, que vai ser muito, muito bacana. Vocês vão sair desse curso sabendo tudo sobre a questão dessa flexibilização dos atendimentos, da questão do diagnóstico, avaliação, tratamento. Vai ser bem legal. Uma coisa que eu acho bonito da nossa ideia, quando a gente desenhou ela,
era pensando assim, se um terapeuta, um psicólogo, né, vamos pensar num psicólogo terapeuta, ele quisesse trabalhar com autismo, o que ele precisa saber dos colegas que não são psicólogos, que também estão no tratamento de autismo, né? Uma coisa que a gente fala muito e que eu bato muito nessa tecla, eu não tenho que saber o que a fono faz dentro da sala a 1 hora que ela fica com o paciente. Mas eu tenho que entender o processo minimamente maior do que é o tratamento da fono, né? Sim. Conhecer o que a fono pensa e como que essas coisas se conectam. Né? E a mesma coisa, estimulação sensorial, que está hoje muito em voga e as pessoas estão falando muito disso. A mesma coisa, o processo de material adaptado, certo? Exato. Eu acho que o que o Ti falou faz todo sentido na questão interventiva, né? Então, da gente não ter que saber qual que é a técnica, quantas sessões e coisas desse tipo. Eu acho que, na verdade, a gente tem que entender o que é que está sendo feito no geral mesmo, né? Então, amplo, por exemplo, pensei aqui... meu filho tem autismo e ele tá sendo acompanhado pela fono. Tá, mais ou menos o que a fono trabalha? A gente pode perguntar. E aí a mãe responde, ou o responsável responde, ela tá trabalhando as troquinhas na fala dele, porque ele fala, não sei, rato, ele fala bato, vamos supor. Mas será que é isso que numa criança com autismo tem que ser a prioridade de um tratamento fonoaudiológico? Né? Então, essa priorização do que vai ser focado aí para intervenção que é muito importante, né? Então, sempre saber o que tem que ser trabalhado, né? Isso, e isso na psicologia, isso na psicopedagogia, né? Isso em todos os profissionais que estão ali. Porque também, Mari, tem o outro lado, eu gosto muito de pôr o meu na reta, assim, sabe? De pôr a minha mão no fogo, porque o psicólogo também muitas vezes não tem a mínima ideia do que fazer no TEA, né? Sim. Então ele fica ou de um lado muitas vezes com joguinhos, ou do outro querendo fazer terapia do tipo um pouco mais aberta, com discussão de ideias e tudo mais, sendo que a gente tem que ir atrás da prática real do autismo, que é um pouco até das perguntas que estão vindo agora, a gente já vai responder. Mas eu acho que isso é muito importante. Esse fim de semana eu fui dar uma aula em Brasília, inclusive uma das alunas estava online e estava falando que tinha gostado, fico muito feliz. E em algum momento, Mari, me falaram assim, Thiago, você tá pegando um pouco pesado falando de joguinho, né? Porque eu tava lá falando o seguinte, olha, vamos dizer o que funciona em Rehab, né? E vamos dizer que tipo de joguinho e em que momento o joguinho funciona, né? E qual joguinho? E qual joguinho e por que joguinho, e era esse o papo. E algumas pessoas se sentem ofendidas porque, de repente, hoje a prática dessa pessoa é com o jogo. E eu, conversando com algumas pessoas, eu falei, gente... Não me importa a tua prática hoje que você faz na tua clínica. Eu não sou fiscal, eu não sou, sabe, eu não sou polícia. O que eu estou falando aqui pensa bem comigo, essa pessoa não está conseguindo hoje se comunicar afetivamente com um amigo. Na escola ele tem dificuldades para ter um intervalo saboroso com os amigos. E você está jogando um joguinho de estimulação de memória, qual é o sentido disso? Eu acho que é qual a função de cada técnica que você usa, né? Então, assim, você pode usar o joguinho que for, né? Então, você pode jogar Candy Crush com o seu paciente na sessão. Desde que você saiba pra que você tá fazendo aquilo. Se você tiver um objetivo muito claro, não tem o menor problema. A questão é você ir jogando, né? Ao Léo, o que você tá fazendo, né? De eficaz em termos de intervenção. O meu pai, que é psicólogo, ele fala... Ele não trabalha com reabilitação, mas ele fala uma frase que eu sempre digo porque se encaixa. Ele fala assim, o terapeuta tem que ter intencionalidade, né? O paciente sentou na tua frente, você tem que saber por que você vai falar o que e quando. Isso né? em qualquer abordagem qualquer abordagem, né? Exato. E eu tenho um professor, Marcelo da Rocha, que ele fala assim, mais importante até do que a técnica é o arranjo da técnica. É a hora certa, no gatilho certo, a técnica certa, né? E isso é um pouco da importância que nós terapeutas, psicólogos e quais sejam um terapeuta, de estar sempre buscando atualizações, aprofundamentos, livros novos, mas cuidado com as bancas de congresso, com seus milhares de livros, técnicas e jogos, sabe? Você leva 500 pila no congresso, você volta devendo as calças, porque tipo, é muita coisa, né?
Enfim, vamos responder umas perguntas? Só fazendo um link com isso, né, tia? Acho que é importante a gente falar até a Paty, minha amiga, Patizinha, beijo. Ela me falou aqui, perguntou aqui da questão da importância da família, né? Uhum. E é isso, a intencionalidade, a técnica terapêutica. Vamos ver, minha gente. Ainda tá mantendo porque tem um delay, mano. Aqui, ó. Não. Será que tá voltando? Voltou. Não. Sim, não. Vai ganhar, vai ganhar. Se voltou, levanta a mão, minha gente. Vamos ver. Parece que voltou. Será? Muito bom. Acho que voltou. Voltou! Acho que tá voltando. Bom, quer... Ah, voltou. A Mari falou. Quer terminar a resposta da Paty? Então, era falar justamente disso, da intencionalidade do tratamento, inclusive do tratamento além clínica, né? Então, a gente saber... voltou, meu pai falou. Aê, seu Adalto. Então, saber o motivo de cada intervenção e de cada propósito de atividades para casa, né? Então, Claro. a gente fala até muito disso. Eu gosto de falar isso para os pais dos meus pacientes, TEA ou não. A gente precisa trabalhar juntos. Uma sessão de psicoterapia comigo, 1 hora, né? E nisso o ABA, quando bem feito, tem vantagem, porque são 20 horas semanais, né? Mas nas outras abordagens, uma sessão de terapia por semana não faz milagre, né? Claro Então, que não. a gente precisa unir família, escola, todos os braços, Os aí, braços né? da intervenção, né? Para ter uma melhor eficácia, né? E generalizar esses aprendizados da sessão. E aí uma outra coisa que é importante, né, Mari? Até aquele autor, o Mark Wilvis-Sacker, ele fala muito disso. Premissas da reabilitação, ele fala, né? Uma delas é, se você está fazendo e a família não sabe o que é, a chance de dar certo é quase nula. Né? Porque, bom, de um lado a família talvez está depositando a criança em você, alguma coisa assim, né? Então vai ficar naquela expectativa do tipo assim, eu vou deixar lá na Mariana, a Mariana resolve. Exato. A terceirização do cuidado, né? Exatamente. E a outra coisa é que quando chegar na hora, por exemplo, de fazer as tarefas mais complicadas, impor as regras, colocar as atividades, eles não têm a mínima ideia do que está acontecendo. Claro também, é pra Paty, né? Aproveitando também fazer um outro lado do comentário. Tem também os pais, eu vejo muito isso no TEA, que são pais muito antenados, mas que também são muito angustiados e que aderem a todo e qualquer tratamento que aparece. Sim. Né? Esses dias mesmo eu estava ouvindo uma história de uma mãe que ela... Parecia que uma vez por semana ela descobria um tratamento novo. E aí a colega, a minha aluna que estava me contando, falava assim, ela descobriu o chá de camomila em algum momento para acalmar. E aí ela começou a dar, e passou na 3ª semana, e o chá, como que tá? Não, já não tô dando porque agora tô fazendo tal coisa. E aí nessa troca de intervenção, se perde muito tempo, né? No reajuste. Então acho que os pais têm que estar extremamente integrados no processo do cuidado. Né? Exatamente. Vamos lá. Tinha algumas perguntinhas. Tem algumas aqui, olha. Vamos ver. Remandando, a Tamara. Boa noite, seus queridos. Obrigado. Adoro o trabalho de vocês. Gostaria que falassem um pouco sobre o diagnóstico diferencial entre TEA e outros transtornos. Perguntinha também ampla, mas acho que dá pra falar de algumas coisas, né? E alguém... em algum lugar aqui, em alguma das telinhas, falou sobre a questão do DEL, né? Isso. Trouxe um caso aí pessoal. Acho que foi aqui, acabei de ver também do DEL. Falando que o médico tá achando que o filho só tem DEL. Aqui. O neurologista do meu filho acha que ele tem apenas um atraso de linguagem, DEL. Já estamos 1 ano no tratamento com medicações, mas ainda não temos uma definição. Ele desenvolveu a fala muito após os 3 anos... muito após os 3 anos. Agora ele tem 4 e vamos começar a fono. Apesar de falar muito bem, com uma concordância verbal muito correta e uso o plural de forma que me impressiona, mas nas crises nervosas ele tem uma grande dificuldade de se expressar. Então, a gente não vai falar exatamente, né, do caso
do caso dela, mas é importante ver a amplitude da sintomatologia, né? E ter muito bem definido o que é que caracteriza primariamente o transtorno do espectro autista. Então, aquelas 2 esferas da semana passada que a gente já falou, né? Então, a primeira esfera é falhas de comunicação social. Então, não dá pra gente falar de um autista que, nossa, ele se relaciona bem com todo mundo, ele transita pelo meio social lindamente. Porque esse é o recheio, né? É a coluna vertebral do transtorno. Junto com a questão do comportamento repetitivo, estereotipia, apego à rotina. Certos rituais, né? E aí as peculiaridades do transtorno, né? Então, se a gente for pegar um caso de TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a gente vai ver que muitas vezes são crianças que têm atitudes sociais, né? Você é mais especialista do que eu, mas assim, atitudes inadequadas socialmente, mas a causa disso é outra, né? Então, assim, o que está na base desse comportamento disfuncional não é um prejuízo de cognição social, de teoria da mente, muito provavelmente é uma questão da criança não parar um segundo para pensar e analisar, né? Impulsividade. Isso que a Mari está falando eu acho perfeito. Não é uma falha de compreensão da regra social, é uma incapacidade de atuar sabendo as regras. Eu não consigo controlar o meu comportamento, o TDAH. Exato. Né? Claro que também a compreensão da regra é menor do que de um adulto, menor do que uma criança com desenvolvimento típico e tal, mas ele tem a noção da regra. Ele não consegue usar a regra ele não consegue usar o comportamento orientado nessa regra. Já o autista muitas vezes não compreende nem a regra. E é interessante porque quando você pergunta diretamente, né? Então, vamos supor para um TDAH, por que você bateu no seu amigo? Porque eu fiquei com muita raiva e aí na hora eu vi, não consegui me controlar e saiu o soco na cara do amigo. E aí para uma criança autista você pode fazer a mesma pergunta e pode vir uma resposta como porque ele me incomodou e quando as pessoas me incomodam eu tenho que bater. Mas como você acha que ele se sentiu? Não sei como ele se sentiu, mas eu fiquei com muita raiva, né? Então, essa dificuldade de atingir o conceito que move a relação social, né? Do que é certo e errado, ou esperado e não esperado. Reciprocidade, empatia. Eu lembrei do teste da CLN, né? Da Sara e da Ana, né? Que é a tradução da Bajara. Mas de qualquer jeito esse teste é exatamente isso, né? O que a tua amiga pensou quando ela voltou para a sala e viu que a bola ou a boneca não tá mais onde estava, né? Então se eu não tenho a menor capacidade de me pôr no lugar dela, ela pensou que ela tá escondida. Não, olha, ela não pensou isso porque ela não estava lá, ela não viu o que aconteceu, né? Enfim, de qualquer jeito, travou de novo. Não voltou, travou. No mundo da psi... No mundo da psi tem uma pergunta. Voltamos. Essa pergunta é boa, da Caroline Silva. E a gente estava discutindo isso outro dia. Brigar com crianças que têm autismo pode prejudicá-las? Eu acho que também é ampla essa pergunta, né? Mas é isso, né, gente? A gente tá falando de um espectro, então tudo relacionado a isso vai ser amplo. As perguntas dificilmente vão vir muito específicas. Né? Na verdade, eu me pergunto o motivo da briga, por que a gente brigaria com uma criança, e conseguir identificar exatamente o que faz parte do transtorno e o que é mais uma questão da personalidade, da forma como ela está tentando se ajeitar ali no mundo social, né? Mas o que eu gosto mais de pensar é justamente no que o pessoal da comportamental, da TCC, enfim, fala do reforço positivo, né? Então, por que eu vou punir a criança brigando, né? Você não pode mexer aí. Do que, de fato, redirecionar esse comportamento de alguma forma, ou validar e elogiar os comportamentos adequados que essa criança apresenta. Porque quando você briga, pune de alguma forma, você reforça aquele comportamento, ele de alguma forma ele vira saliente. Exato. Né? Eu fiz uma coisa errada, minha mãe deu atenção pra mim, ficou nervosa e tudo mais. Se você faz isso constantemente, de repente se essa criança está buscando algum tipo de reforço social minimamente positivo, né, ou algum reforço, sim, aquilo pode se tornar um comportamento fixado, né? Exatamente. Então quando você tira o foco, muda, isso isso é meio que uma regra geral. Mas eu estava até pensando, a gente estava discutindo ontem, eu e a minha esposa, que ela tinha acabado de fazer um curso de treinamento parental, e a discussão era um pouco essa entre as professoras, enfim, do tipo, quando a gente
gente deveria brigar ou bater ou coisa, tipo, possivelmente nunca, né? Claro que se acontece, e isso é extremamente importante de ajudar os pais a lidarem quando isso acontece, procurar formas alternativas comportamentais, mas a dor emocional de apanhar ou a dor negativa emocional que isso traz e brigas, elas não trazem coisas positivas. E aí a gente, né, vou até fazer um link com a pergunta da Cacá, né? Quais sintomas decisivos para a família perceber o autismo? Muitas vezes a gente briga e dá bronca em coisas que a criança não tem controle, né? Então, um autista de alto funcionamento, por exemplo, quando ele comete alguma inadequação social, ele não tem a percepção de que aquilo é errado. E aí vem os pais e pá, né? Dão aquela cacetada na criança, né? Mental ou física, o que é muito pior. Quer dizer, não sei qual que é pior, na verdade, as duas são péssimas, mas é isso, né? Então os pais vão pegar aí, né, nos sintomas iniciais. Ai, mas ele adora ficar olhando pro ventilador, mas ele só faz coisa repetitiva. Ai, ele não olha pro outro. Fulano, olha aqui pra mim, olha no meu olho, né? Então, esses sinais precoces, né, da questão da interação social, da questão da linguagem, dos comportamentos repetitivos, a criança ou o adolescente, a pessoa não tem controle sobre aquilo. Pode até sentir o impacto daquilo, mas essa consciência de que aquilo é prejudicial e está atrapalhando o meu desenvolvimento das relações sociais e tudo mais, fica muito abstrato, né? Aí tem uma pergunta aqui que passou, que é da Jaqueline Priscila. O curso vai abordar a prática da intervenção com ABA? Essa é uma pergunta importante também do curso Segredo do Chá, né? Que é o curso de aprofundamento em TEA que a gente está coordenando. Eu acho que a gente pode responder assim, Priscila, de repente a gente tem um dia do nosso curso que é só sobre intervenções, vamos dizer, eu ia falar do espectro da psicologia, mas é isso, comportamentais. Focando no comportamento, né? Focando no comportamento. E aí a gente, esse nosso curso ele é estruturado em 6 encontros de 6 horas, né? Então, pra gente é tão importante a parte comportamental que a gente deixou um dia, então a gente tem 6 horas para falar do tema. E a gente tem, o curso é dividido entre 2 professoras, uma vai falar só sobre ABA, né? E a outra vai falar só sobre reabilitação neuropsicológica, então de coisas um pouco mais amplas. Englobando aí bastante de treino de habilidades sociais. Exato, então treino de habilidades sociais, vai falar um pouco também de treino parental nesse modelo, como fazer intervenções levando em conta a família. Então, a professora, eu vou falar que eu conheço um pouco melhor a professora Elisiana de Paula, que é que vai falar de reabilitação. Então, a Paula trabalha em Ipatinga, é uma das grandes especialistas em reabilitação, ela tem uma clínica que trabalha só com autismo, ou principalmente com autismo, e é uma colega muito querida que vai vir falar pra gente. E a Sabrina, coordenadora comigo no team, vai falar sobre ABA. Então, pensando desde a parte do rastreio ali, né, linha de base, então da onde que a gente está saindo até onde que a gente quer chegar dentro da intervenção em ABA, algumas técnicas principais. Bom, tem 2 perguntinhas aqui, deixa eu pegar uma de cada vez. Mari, Ih, será que eu perdi? Então eu vou pegar aqui mesmo. Primeira é essa. A Maria Fátima Matos. Cheguei... Que bom, deu certo que você só tá pegando a parte boa, porque já caiu 2 vezes a live, mas de qualquer jeito, pode ocorrer um quadro de autismo leve com dislexia? Pode ocorrer. Na verdade, são 2 coisas que andam em paralelo, né? O espectro autista, focado na questão, né, com déficits principais nas questões de comunicação social, comportamento restrito e repetitivo, e a dislexia é um transtorno de aprendizagem, propriamente dita, né? Claro que a aprendizagem, questão de leitura e escrita... desculpa, cara, gente, que caiu aqui. Caiu, uma das lives caíram. São 3, mas a gente vai indo. Perdi a meta, voltei. A questão da dislexia como um transtorno de aprendizagem pautada na linguagem, claro, né? Mas são 2 coisas paralelas, então pode coexistir sim. Recebi uma mensagem da Evelyn. Evelyn, obrigado. A Evelyn falou, não estou aparecendo na live do Mundo da Psicologia. Pronto, agora já estou dando minha carinha mais aqui.
A Majô falou, Tiago e Mari, o Del entra no espectro autista? Porque eu ouvi a seguinte frase: se você tivesse vindo antes, quando ele tinha 2 anos, eu teria certeza que ele é autista. O Del, né, então, como a gente já falou, a diferenciação... Cada frase que a gente ouve na tem vida, umas frases cabulosas, Mas a questão do Del é justamente essa. A segunda esfera não se fecha, né, em termos de critério diagnóstico. Você diz a esfera social. Não, a esfera... Muitas vezes tem impacto social pelo prejuízo de linguagem. Ah, sim. Mas a esfera do comportamento repetitivo e estereotipado. Estereotipia e tal. Ah, legal. Então, justamente por isso. A gente nem falou muito disso hoje, porque a gente falou na última, né? Mas é extremamente importante lembrar que hoje são 2 esferas, que antes eram 3, né? Isso. Então, uma é o comportamento social... Que juntou, que né? juntou então... com... não, a gente tem aqui, vamos lá, primeira. Então, linguagem. Como é que era? Antes, eram 3. Isso. Vou até fazer os dedinhos para dar o apoio visual. Eram 3. Prejuízos de linguagem, Isso. prejuízos sociais, comportamento repetitivo estereotipado. Isso. Essas 2 aqui se juntaram. Então, social e linguagem... Então, comunicação social virou... E comportamento repetitivo estereotipado. Então, tudo que envolve comunicação expressiva, receptiva, verbal, não verbal, prosódia, enfim, juntou com toda a parte, a expressão social disso. Exato, exatamente. Entendi. E do outro lado, a gente tem tudo que é comportamental. Exato. Repetitivo, né? Comportamentos repetitivos. Legal, então o que você estava querendo dizer é isso, né? De repente, no DEL a pessoa tem problemas de linguagem, comunicação, que impactam o social, mas não necessariamente fecharia a parte comportamental. Exatamente. Se começar a ter coisas comportamentais junto, começa a ter cara de espectro autista. Isso, que são as bandeiras vermelhas que a gente fala, né? Então, comportamentos repetitivos, interesses restritos, com o impacto disso no social, claro, também, né? Massa, ótimo, legal. Posso ler mais uma? Pode. Quando a mãe não aceita o problema da criança e demora para começar a tratar, prejudica? Caroline, prejudica bastante. A gente tem batido muito nessa tecla aqui, né, nas nossas conversas, sobre a importância do diagnóstico e intervenção precoce. Então, quanto mais a gente demora para identificar que tem alguma coisa que não está dentro do que seria esperado, né, em termos de desenvolvimento normal, né, desenvolvimento biológico aí falando, quanto mais a gente demora, menos a gente atinge o timing correto de intervenção. A gente fala muito do conceito de plasticidade cerebral, né, neuroplasticidade. E tem um ápice aí dessa neuroplasticidade aí por volta de 3, 4 anos no máximo. Então, se antes disso a gente conseguir intervir pelos sintomas, melhor. Eu com os pais dos pacientes, eu brinco bastante assim, que o cérebro é como se fosse uma esponjinha, né? E é uma esponjinha que com o passar da idade vai ficando menos permeável. Continua permeável, mas menos permeável. Então, quanto antes a gente conseguir pegar essa esponjinha e trabalhar em cima dela, colocar estímulo, jogar água, regar e tudo mais, o desenvolvimento dela vai ser mais satisfatório, mais saudável. Alguns comentários, gente, antes da gente fazer responder mais algumas perguntas, pra gente ir na nossa etapa final da nossa live, queria primeiro de novo agradecer todo mundo que está participando. Tô vendo que as meninas, a Grazieta aqui tá marcando amigas, todo mundo que marcou pessoas para participar, todo mundo que compartilhou, isso faz muita diferença. A gente teve 2 problemas nessa live, né? 2 vezes caiu a live, mas a gente voltou. Também queria dizer para as pessoas que estão aqui interessadas em saber mais sobre o curso, conhecer o curso de aprofundamento sobre espectro autista, o TEA, né? Por favor, escrevam aqui na live, eu quero saber informações, me mandem informações, quero o curso, a gente passa para vocês os contatos, todas as informações. Como eu já disse na semana passada, e a Mari está aqui de novo, semana passada ela veio, está aqui, a gente quer trabalhar mais junto, fazer mais coisas juntos, tem sido muito legal essa troca, as pessoas se interessam muito pelo tema. Então, por favor, se tiverem vontade, se quiserem conhecer, ele é um curso de 6 meses, são 14 profissionais que trabalham com TEA, pessoas que trabalham com
trabalham dentro de um ambulatório, outros têm suas próprias clínicas, outros trabalham em empresas que trabalham com pessoas com TEA, outros trabalham em instituições de pais, enfim, escolas. Então é um curso pensado para você que é terapeuta, para você que é profissional, para você que é interessado e trabalha com esse tema. Por favor, fiquem livres de pedir as informações. Só mais um comentário. Cadê? Deixa eu achar aqui. Achei aqui. A Letícia falou: esses vídeos estarão disponíveis em algum lugar? Letícia, eu sempre ficam na nossa timeline, né? Se você vasculhar o nosso Facebook, você acha. Eu tô devagarzinho pondo os vídeos no meu YouTube também, então depois você pode ver com calma. Tinha alguém, Mari, que tinha falado assim: esse horário de segunda à noite é muito ruim. Por favor, faça domingo à noite. Eu acho que esse horário também é complicado, domingo à noite. A verdade é que é muito difícil encontrar um horário bom, né? Porque todo horário a gente vive num mundo da tecnologia, você nunca tá parado, né? Então a melhor coisa é vocês terem a possibilidade de assistir depois, né? O Edson, que legal, o Edson Mercado. Edson, você tem o sobrenome do meu avô. Meu avô era Manuel Mercado, que legal. Esse curso é online, ele é totalmente online, tá? Então as pessoas que tiverem interesse, fiquem à vontade que a gente conversa. A Luciana falou: perdi tudo. Não! Vamos ver se tem mais... Tinha mais uma perguntinha? Tinha mais uma perguntinha, né? Vamos ver se a gente acha. Mais pra cá. Voltando ou subindo? Ou descendo? Aqui, peraí. Ai, meu Deus, cadê? Só descendo. Facebook, enquanto a Mariana tá procurando, o Facebook dela é Mariana Cristina, certo? Isso. Mariana Cristina. Na descrição dos meus vídeos, nas meus convites, sempre tem o nome da Mari marcado para você clicar e visitar. Posso ler? Pode. Tenho muita dificuldade em avaliar o autismo quando ele é de grau mais leve. Isso é verdade, porque ele confunde, né? A gente Pergunta brinca da Caroline, desculpa. Informalmente que os casos de autismo grave, qualquer pessoa na rua consegue identificar. Né? Então aqueles casos que são muito clássicos, que a criança faz muito flapping, ou aquela criança que tem uma dificuldade social gritante. Então esses casos a gente bate o olho, a gente tem mais ou menos uma ideia do que é. A questão do autismo leve é justamente essa é a grande dificuldade, né? Porque é na sutileza do comportamento social que a dificuldade aparece, né? E na questão dos interesses restritos específicos. Então, assim, são crianças ou pessoas que têm essa dificuldade social muito associada a um interesse restrito. Então, só fala de um tema, por exemplo, ou só tem interesse em uma brincadeira. O que ainda é mais difícil nos dias de hoje, porque a criançada, a molecada, tá super... Vivendo no próprio mundo, Vivendo no próprio mundo, justamente pela questão da internet também, né? Então, dos jogos online, me arrepiou, não sei o quanto isso arrepia todo mundo, mas saber que tem jogos online que você não pode pausar, você não pode, né? Dar uma travada ali pra ir jantar, por exemplo. Então, isso mantém a criança ali naquele próprio mundo, a pessoa, o adulto, adolescente, naquele próprio mundo, o que é muito difícil. Como é que a gente avalia? Eu gosto muito de pensar isso, no curso a gente vai destacar também, na observação qualitativa. Né? Então, qual que é o impacto? O que gera aquele contato com aquela pessoa comigo? É uma pessoa que inicia assunto, muda assunto com facilidade, é rígido, inflexível nas ideias e na forma de compreender e dialogar? Enfim, tem uma série de outras questões. Faz contato ocular? Tem comportamentos sociais espontâneos? Então, por exemplo, uma coisa que a gente sempre brinca, a Fê Alarcão, que é a minha mãe neuropsicológica aí, sempre cito, ela sempre fala, às vezes eu deixo cair uma caneta sem querer, pra ver se a pessoa vai ter aquela iniciativa social de me agradar e pegar a caneta que tá no chão, sabe? Então, esses pequenos comportamentos de deixar a gente passar na frente da porta pra abrir a porta, ou sair, apagar a luz, ou te ajudar em alguma atividade ali da montagem da sessão. Então, esses comportamentos espontâneos, eles são bem importantes pra gente observar. Isso é legal porque talvez um quadro um pouco confundidor é a fobia social. Sim. Né? Mas os comportamentos pró-sociais
individualizados, tipo eu com você, eles estão mantidos, Sim. né? Então, na verdade, o que a gente vê, por exemplo, na fobia social é uma angústia muito grande de estar da exposição, de estar com outras pessoas, de estar numa situação de julgamento. Mas quando ele está com você, ele está ali normalmente, Sim. se abrindo e dizendo as dificuldades, né? Então, eu acho que é isso, Mari, isso é muito legal. Os comportamentos pró-sociais do refinamento, né? Exato. Você consegue pegar a falha ali, né? Exato. Tem mais. Acho que a gente tem espaço para mais umas 3 e a gente para, tá bom? Vamos da Miriam, eu vou ler para você também. Ó, tem um sobrinho de 6 anos. Opa, eu vou só precisar apertar o botão porque ela é um pouco mais longa. Vamos ver se dá certo aqui. Então vamos lá. Tem um sobrinho de 6 anos e que notei que era autista aos 3. E comentei com meu irmão e esposa de procurar especialista para ter o diagnóstico rápido. E no fim entramos em conflito. Agora, recentemente, ele disse que a doutora disse que é um autista leve. Exatamente. Isso acontece muito, né? Alguém da família, tem até casos de pessoas próximas de mim que estão vivendo esse conflito. Alguém da família percebe que tem alguma coisa diferente, tenta sinalizar de alguma forma. Muitas vezes os pais não estão olhando daquele mesmo jeito, justamente por aquela ideia do filho idealizado, filho desejado, né? Mas é isso, quanto mais informação, eu acho que a informação é o melhor de tudo, assim, né? Quanto mais informação você consegue passar para aquela família, para aquela pessoa, discretamente mesmo, né, Miriam? Talvez não precise entrar no conflito, imagino que nesse caso deviam ter entrado aí por não ter sido bem aceita a sua colocação. Mas acho que quanto mais delicadamente, para quem ainda vai viver esse momento, né, puder selecionar alguns aspectos importantes, olha, nossa, ele já tá falando, né, e comendo pelas beiradas, como a gente diz, e jogando uns verdes, porque muitas vezes a entrada e a sinalização muito explícita de que alguma coisa não tá errada ofende os pais, e aí acabam acontecendo esses conflitos, como a Miriam falou, né. Mas, Miriam, espero que o conflito tenha sido resolvido e que agora o pequenininho esteja aí se desenvolvendo da melhor forma possível com o diagnóstico correto. Aí eu acho também, Mari, que uma coisa que está associada um pouco nessa questão são esses mitos, né? Sim. Do tipo da mãe geladeira e sei lá o que e tal. Então, esses mitos acabam pondo uma pressão na família que a gente, de repente, não sabe lidar, né? Então, o medo do que é o autismo, o medo de como lidar, o medo da culpa, né? O quanto que eu sou culpado sobre tudo isso. Fazendo só um link com a questão, né, do como lidar, a Samila, ela comentou, né? Trabalho com um autista de 4 anos que está sensível ao toque. O que eu devo fazer? Eu acho que essa questão do lidar, né? Do lidar terapêutico também é bem importante. Então, Samila, eu gosto sempre de mandar assim, os meus pacientes, encaminhá-los para uma avaliação com o terapeuta ocupacional, da questão da integração sensorial. Muitas vezes a questão vai além de uma só área sensitiva afetada, né? Então, no caso do seu pequenininho aí é o toque, mas, enfim, pode ter uma questão de seletividade alimentar, pode ter uma questão de uma hipersensibilidade auditiva. A avaliação com o TO, eu acho que é muito importante para isso. Ou, né, se for o caso, se for uma família que não tem recurso, enfim, sugiro que eu gosto dessa troca entre profissionais, né? Então a gente pode ter uma conversa, marcar uma conversa com alguma pessoa de outra área para nos informar sobre aquela visão. Então, marcar uma supervisão. Exato. Então, aí nesse caso você vai precisar de uma informação específica, né? Porque aí é uma questão muito mais sensorial do que puramente comportamental, embora afete, né, diretamente o comportamental. Mas tem um trabalho específico para isso. Eu acho que tinha uma outra pessoa que quando travou a primeira vez, ela também tinha perguntado sobre integração sensorial, né? A gente não conseguiu responder. É isso, eu acho que o terapeuta, seja ele qual seja, de qual área, ele precisa ter essa visão intermultiprofissional, né? De tipo assim, isso daqui é algo que de repente eu até posso fazer algum trabalho, mas antes eu preciso ter certeza se não é algo muito mais complexo e que eu preciso de um profissional formado, especializado num método específico, né? Numa habilidade que eu de repente não tenho.
né? Eu sou um cara que eu encaminho muito, eu faço muito, eu mesmo, acho que eu contei numa das lives que eu tinha uma paciente que eu estava gostando muito do processo de reabilitação, a gente avançou bastante, mas em algum momento a família falou, olha, acho que a gente precisa disso, né? Era um trabalho com fono. E eu falei, de repente, eu concordo, bora encaminhar, e daqui 4, 6, 8 meses eu mantenho contato com essa fono e a hora que terminar a gente volta e continua. Então, esse olhar de equipe, você nem sempre está numa equipe, mas ter a mente de um reabilitador de equipe, né? Isso faz muita diferença, né? E aí eu tenho que puxar a sardinha porque eu acho que é um bônus aí de quem tem um mérito, né? Um trunfo de quem tem esse olhar mais neuropsicológico, né? Então, quanto mais a gente puder entender sobre os mecanismos neurais, cerebrais, funcionamento cognitivo, impacto na vida real, eu acho que mais a gente consegue abordar esse assunto de uma forma mais multidisciplinar, porque a gente vai saber que determinados assuntos, aspectos e dificuldades têm um impacto que está além da nossa área de saber técnico, né? Claro, claro. E por isso que eu vou puxar o saco então do nosso curso. Tá. Porque eu acho que assim, de todos os cursos que a gente tem hoje rolando sobre autismo, ou eles são de técnicas muito específicas, ferramentas ou abordagens muito específicas, que por vezes não se comunicam com outras, ou eles são muito genéricos, né? Então assim, autismo e educação, autismo e a criança. O nosso curso, ele é feito por 2 neuropsicólogos, né? E assim, organizado por 2 neuropsicólogos e com uma equipe onde todo mundo trabalha em algum momento com o neuropsicólogo, sabe o que o neuropsicólogo faz, entende esse mundo integrador, né? Sim. Então, acho que esse é o diferencial do nosso trabalho e do nosso curso, né? Bom, são muitas perguntas, vamos para as últimas 2. É isso, ou a última uma? Vamos fazer 2. 2, vai? Então vamos lá, a gente não aguenta. Salisa, uma criança com TEA tem o direito a tutor? Putz, isso é outro assunto que a gente vai falar no curso também, né? A gente vai falar bastante isso, da questão dos direitos, né? Qual a melhor escolha para selecionar esse profissional? Eu acho que a questão da escolha do tutor, um ponto importante aí, que é bastante delicado, né? Porque nem todo mundo tem essa possibilidade de acesso a esse profissional. Mas eu gosto muito de investir na questão do vínculo com o profissional. Então, primeiro, tem que ser uma pessoa que saiba o que está fazendo, né? Então, tem que ter um conhecimento sobre o transtorno, sobre as possibilidades de atuação em sala de aula, por exemplo. Enfim, a questão do relacionamento social, como estimular sem ser invasivo e tudo mais. Então, tem que ser alguém que tenha uma formação específica, né? E consolidada sobre isso. E a questão do afeto, né? Então, a gente até brinca que a questão da cognição social, ela por si só também é um espectro, né? A cognição social. Então, todo mundo tem aquele amigo que tá quase com o pezinho fora ali do que é esperado de cognição social, um que é mais, né, inabilidoso socialmente. Então, é importante que o tutor tenha isso de empatia e tenha um vínculo afetivo com a criança. Tem pesquisas aí que eu já vi que falam que um dos principais motores do bom processo terapêutico, da evolução positiva do processo terapêutico, é justamente o vínculo positivo. A questão da transferência aí para os psicanalistas, né? Então, para mim tem que ter esses 2 fatores principais. Informação e o vínculo positivo. Massa, vamos ler uma última aqui do Mundo da Psi, a gente leu uma minha, a gente leu uma última do Mundo da Psi e a gente continua pedindo para vocês se manterem conectados com a gente, buscarem a gente na rede social, a gente está sempre produzindo material, a gente agora está, claro, divulgando muito o nosso curso, mas a gente trabalha com outras coisas também que a gente está sempre divulgando. A norma, então vamos lá, vou ler a pergunta que é um pouquinho mais longa. As pessoas com Down e autismo, quando mais velhas, quais trabalhos ocupacionais podem ser realizados? Tenho um irmão de 34 com Down, porém os traços mais fortes são de autismo. Muitas pessoas falam que a equitação são ótimos trabalhos, porém nessa idade não seriam tão bons. Se não seriam eles, quais seriam? Norma, deixa eu só aparecer um pouco mais para... de novo, né, por mais específica que você tenha sido na descrição do seu irmão, ainda é difícil da gente falar ou dar alguma sugestão individualizada, né? Sem conhecê-lo. Acho que o primeiro de tudo que a gente tem que
pensar quais são as potencialidades e as fragilidades cognitivas dele, né? Então, o que para ele faz sentido em termos de intervenção, o que não faz. E desculpa, mas as forças de personalidade, né? Sim. Tipo, por exemplo, eu estava dando esse exemplo nesse fim de semana. Eu trabalhei com dois senhores Down da mesma idade, 45 mais ou menos, e um foi treinado, eu até estava brincando que eu gostava muito dele, a gente trabalhava junto numa escola, e eu brincava que ele era como eu, assim, né, meio corintiano, maloqueiro e sofredor, assim. Ele vinha de Itaquera, que é super longe, pegava o ônibus dele sozinho, comprava a comida dele, cuidava da gente, os professores da escola. Eu era professor de informática dele e desse outro menino, desse outro senhor com Down, dessa outra pessoa com Down. E esse menino, ele era assim uma loucura de adaptação, do tipo, ele vinha do metrô do ônibus até o trabalho, falando com todo mundo e tal. Enquanto que o outro foi criado pela mãe, com muito coruja, com muito medo de adaptação, ele tinha baixíssimas capacidades de interação social, né? Então, por trás disso tudo, o que a gente está querendo dizer é que a potencialidade de trabalho, de adaptação, de interação de um ser humano é muito complexa de definir, né? Então, de repente, ele pode até ter um emprego adaptado, abrigado, de repente até um emprego competitivo dentro do que é possível, né? Ganhando dinheiro, procurando um cargo melhor. Não tem aquele filme do luto à luta, de Down, e depois era um documentário, depois eles casaram, um menino e uma menina com Down, viraram diretores de cinema e fizeram um filme. E foram lá batalhar para ganhar dinheiro na bilheteria. Agora, tem outros Downs que vão estar com tanta debilidade de funcionais, com tantas dificuldades, poucas adaptações, que vai ser muito difícil para ele ter qualquer tipo de adaptação de emprego, enfim. Então, acho que o que a Mari estava falando, e eu assino embaixo, é que a gente tem que tomar muito cuidado para as nossas lives não virar um aconselhamento, que não é, né? Porque principalmente a gente não conhece os pacientes. Mas eu acho que a gente tem que reforçar o trabalho dos nossos colegas, né? Vamos procurar terapeutas, vamos procurar TOs, vamos procurar físios, fonos, quem quer que seja, e perguntar, conheça o meu caso, passe por uma avaliação e me diga o que você acha que eu faço com meu irmão. Exatamente. Mas é um processo, né? Sim. Não é uma coisa tão simples. Né? Até para nós mesmos terapeutas, só para vocês, quem não conhece o que é a neuropsicologia, para a gente dar uma avaliação é uma coisa que demora muito tempo, né? A gente engaja, cada um tem o seu tempo. Eu às vezes levo de 5 a 8 sessões, mais um tempo para escrever o relatório. Eu acho que é um trabalho com o paciente de umas 8 horas e um trabalho solitário de umas 20, corrigindo, interpretando, escrevendo o relatório, angustiando, lendo artigos e procurando, fazendo supervisões. Então é um trabalho muito extenso e a gente, claro, tem muito medo de vir aqui falar um achismo, né? Claro. Mas de qualquer jeito eu acho que esse é o recado da Mari e esse é o meu recado também. Procurem profissionais que possam colaborar nesse processo. Exato. Né? Bom, gente, falamos bastante, são muitos assuntos, muitas perguntas, a gente ia indo, 2, 3 horas, daqui a pouco não tem mais ninguém assistindo, a gente continua respondendo as nossas perguntas, né? Então, mais uma vez, obrigado por todo mundo que participou, que ficou, hoje foi uma live de 1h30, mas muito por conta que a gente teve 2 quedas, a gente perdeu o raciocínio, perdemos alunos, perdemos amigos, mas a turma voltou e a gente... É uma montanha-russa de emoções aqui. Mas a gente voltou e pôde concluir o nosso bate-papo, tá? Então, mais uma vez, obrigado. Se vocês puderem assistirem, curtirem, compartilharem, as pessoas que têm interesse em conhecer o nosso curso, ele é um curso diferente do que tem, ele é pensado para as pessoas que querem trabalhar com autismo ou que estão trabalhando com autismo e que buscam uma forma multidisciplinar, interdisciplinar, uma forma de pensar para além do diagnóstico. Eu acho que é isso, né? Acho que é isso, é pensar fora do que está posto, do que a gente ouve falar repetidamente. A ideia é que vocês aprendam a colocar um pouco mais
a mão na massa, mas mais do que a mão na massa, acho que a cabeça na massa mesmo aí, né? Pra gente conseguir refletir sobre todas as práticas, todos os saberes e poder abrilhantar a nossa prática com todos esses conhecimentos extras. É isso, gente. Obrigado. Semana que vem tem... semana que vem vai ser de 3. Já vai ser? Já vai ser de 3 pessoas. Eu não vou contar ainda quem é, mas é uma pessoa que trabalha muito com autismo também. Vai ser uma professora do nosso curso. E, na verdade, as próximas 2 lives a gente já tem a confirmação que serão lives de 3 pessoas, se tudo der certo. Então, a gente vai trazer os outros olhares dentro do autismo, para além da psicologia e da neuropsicologia, né? Fiquem ligados que a gente vai ter coisa muito legal. Exato. Valeu, gente! Beijo! Beijos para todas as lives.